Boa tarde. A Polícia Civil apresentou esta manhã 4 suspeitos de roubar 2 investigadores na semana passada. Os policiais que estavam em uma viatura descaracterizada foram abordados pelos criminosos em via pública. Uma viatura descaracterizada da Polícia Civil com 3 coletes balísticos, algemas, rádio de comunicação e 2 pistolas foi levada pelos assaltantes que durante o roubo se deram conta que as vítimas eram investigadores da polícia. De acordo com o titular da Delegacia de Roubos e Furtos na capital, os policiais não reagiram diante dos criminosos. Perfeitamente correta a reação dos policiais, tendo em vista que havia uma arma apontada na cabeça do investigador, ele corretamente não reagiu à ação, isso deve ser feito, né? Nenhuma pessoa pode reagir, deve reagir à ação desses criminosos, deixou levar o carro, deixou levar as armas, mas aí no trabalho investigativo conseguimos recuperar. Ainda segundo o delegado, o roubo ocorreu no caminho para as residências dos investigadores após o expediente na noite de quarta-feira da semana passada e chamou a atenção das equipes. Eles perceberam que roubaram o carro da Polícia Civil, abandonaram na Rua Andorinha, lá no bairro Valparaíso, e fugiram. Agora, os criminosos, né, pairou uma dúvida no ar, tendo em vista que eles levaram as armas, né, para comercializar. E como podemos perceber aí, essas armas já estavam na mão de terceiros, traficantes, inclusive que está sendo investigado, não cabe agora mencionar o nome do indivíduo. As investigações continuarão, e na mão de um outro indivíduo. Leonardo Salles, conhecido como Léo, foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e receptação. Ele será conduzido à cadeia pública. Fabrício Ferreira, que estava foragido, e Daniela Rabelo foram indiciados por roubo majorado. Fabrício voltará à penitenciária e Daniela vai responder o processo em liberdade, assim como Fabrício Neves, que também foi indiciado por receptação. O Tribunal de Contas do Estado julgou hoje as contas do governo do Amazonas referentes ao ano passado. Elas foram aprovadas, mas com algumas observações dos conselheiros. As contas julgadas nesta quarta-feira são referentes aos 3 primeiros meses de 2014, ainda na gestão do então governador Omar Aziz e também na gestão de José Melo, de abril a dezembro do ano passado. Os conselheiros analisaram se o governo destinou corretamente verbas para setores como educação, saúde e segurança pública, por exemplo. Dos 7 conselheiros, o único que não vota de acordo com o regimento é o presidente do TCE, Josué Filho. Os demais seguiram o voto de aprovação do relator Érico Desterro. Algumas ressalvas foram feitas. Para os conselheiros, a lei de transparência ainda não é cumprida na totalidade pelo Estado. Por quê? A lei de acesso à informação exige que estejam disponibilizados de imediato certas informações que ainda hoje não estão em alguns portais, não é? Outra recomendação é com relação à inadimplência de muitas empresas privadas que estão incluídas na dívida ativa do Estado do Amazonas. Segundo o Tribunal de Contas do Estado, o valor já chega a 2 bilhões de reais. Foi bem debatido aqui que a dívida ativa deve ter um tratamento especial, ou seja, tratar os diferentes de forma diferente, desigualmente os desiguais. Não faz sentido o Estado do Amazonas fazer cobrança de R$ 27, como eu conheço um caso concreto, né? E deixar a Petrobras com uma dívida de mais de 550 milhões sem ser paga. As contas do governo aprovadas hoje devem ser encaminhadas até a próxima semana para a Assembleia Legislativa para apreciação dos deputados antes de serem colocadas em votação no plenário. Moradores de comunidades ribeirinhas do Lago do Tarumã e turistas que passam pela Marina do Davi, na Ponta Negra, reclamam da falta de infraestrutura do local. A Prefeitura de Manaus já anunciou que uma obra de reforma deve reestruturar toda a marina e que o projeto passa por adequações. Complexo turístico da Ponta Negra, um local com boa infraestrutura e bastante apropriado para um passeio em família. Mas a poucos metros daqui, a Marina do Davi. Daqui partem embarcações para 7 comunidades rurais de Manaus, além de praias e paraísos como a Reserva Sustentável do Tupé. Mas ao contrário do que vemos no parque, aqui a infraestrutura deixa muito a desejar.
tentar melhorar isso aqui, né? Porque o negócio tá... Olha aí como é que tá, o rio tá cheio, aí fica difícil assim, né? Este grupo de estudantes de logística veio fazer um trabalho acadêmico no local. E a primeira constatação negativa já veio na hora de estacionar. Nós não conseguimos estacionar. A pessoa que trouxe a gente está lá na Ponta Negra, aguardando a gente fazer o trabalho. Como não existe estacionamento, os carros ficam parados na rua. Quem consegue uma vaga mais próxima ainda precisa deixar o veículo em locais visivelmente impróprios. Este funcionário público, que sempre passa pelo local, lembra que uma reforma já foi prometida para o entorno da Marina. Diz que existe um projeto, já foi posto para a comunidade, até hoje não saiu do papel. São várias pessoas que precisam desse porto aqui e ver esse porto caótico que está tendo. Na prefeitura, o projeto da nova Marina do Davi já está quase pronto, faltando apenas algumas adequações. A obra, estimada em 34 milhões de reais, prevê um estacionamento para mais de 230 veículos, além de acomodações mais confortáveis para quem passa pelo local. O projeto já está bem avançado. A gente iniciou esse projeto entre 2013 e 2014 e vai contemplar um terminal rodo-hidroviário, onde a gente vai receber os ribeirinhos ali e fazer a baldeação para os ônibus. Vai ter uma grande área de estacionamento, uma grande área de atracamento das embarcações. A obra, que ainda não tem previsão de início, deve ser financiada por um banco internacional. O julgamento do processo que pedia a anulação das eleições municipais de Coari, que estava marcado para hoje, foi adiado pelo juiz relator da matéria. Isso porque os denunciantes que entraram com o recurso desistiram da ação, que agora depende do posicionamento do Ministério Público para voltar ou não à pauta do Tribunal Regional Eleitoral. O julgamento seria realizado no pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, mas foi retirado de pauta. O processo, de autoria da coligação do ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, alega que o terceiro colocado nas eleições de 2012, Arnaldo Mitoso, estava inelegível naquele ano. Com isso, os votos dele deveriam ser invalidados. Caso isto ocorresse, a eleição em Coari seria anulada, porque mais da metade dos votos do pleito de 2012 estariam inválidos, e uma nova eleição precisaria ser realizada. O processo já havia sido extinto pela comarca do município, mas em 2013 um recurso foi impetrado na Justiça Eleitoral do Amazonas. A petição com a desistência do recurso foi protocolada aqui na sede do TRE na última sexta-feira. O documento foi enviado diretamente para o juiz Délcio Santos, relator do processo. Como se trata de uma matéria que tem interesse público, é obrigatória a manifestação no Ministério Público, porque, ainda que haja desistência, pode, em tese, haver interesse do Ministério Público na continuação do julgamento, na continuidade do julgamento. A advogada do atual prefeito do município, Raimundo Magalhães, disse que já se manifestou a favor da desistência. Já nos manifestamos até mesmo para que haja uma solução final quanto a esse processo, definitivamente seja encerrado e o prefeito possa finalmente trabalhar sem a ameaça, de um possível julgamento contrário. Ela disse que está tranquila caso o processo seja remetido ao Ministério Público Eleitoral, que já se manifestou contra a ação. A nossa expectativa é que o Ministério Público Eleitoral concorde também com a desistência, porque dentro desse processo já há um parecer, uma opinião do Ministério Público pela não procedência da ação, inclusive afirmando que essa ação ela não tem viabilidade jurídica. Então, a nossa expectativa é que o Ministério Público também concorde. Embora ele tenha realmente se manifestado no parecer de forma contrária ao provimento, ao entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que ele deve ser ouvido toda vez que haja um pedido de desistência ou renúncia de qualquer das partes recorrentes. E a perícia do celular do prefeito de Coari, Raimundo Magalhães, já foi concluída pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. O laudo não identificou a suposta troca de mensagens por WhatsApp entre o atual prefeito e um empresário da cidade. Denúncia que motivou a abertura de uma CPI na Câmara Municipal.
O aparelho entregue pelo próprio prefeito Raimundo Magalhães foi periciado pelo Laboratório de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Segundo a SSP, nas mensagens encontradas no celular, nenhuma revelou qualquer conversa com o empresário Tiago Queiroz. Ainda segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, não existe procedimento instaurado sobre o caso, já que ainda não houve registro por parte dos envolvidos. A denúncia é alvo de uma CPI instaurada na Câmara Municipal. Na semana passada, o empresário prestou depoimento e confirmou que as mensagens supostamente trocadas entre ele e o prefeito eram verídicas. Por 2 vezes, o prefeito Raimundo Magalhães, também convocado para depor, não compareceu. A tarifa de táxi vai ficar mais cara nos próximos dias em Manaus. Um decreto publicado pela Prefeitura na semana passada já autoriza o reajuste. O prazo para os taxistas atualizarem o taxímetro é de 90 dias. O aumento na tarifa de ônibus em Manaus já começou a valer. As corridas tiveram um acréscimo de 8,33%. Na prática, uma corrida que antes custava R$ 36, agora não deve sair por menos de R$ 44. O aumento é proporcional ao quilômetro rodado. Atualmente, no serviço prestado por táxi comum na capital, é cobrado bandeira inicial de R$ 4, valor que foi mantido com o novo decreto. De acordo com o decreto, os preços tabelados do serviço convencional de táxi comum com destino ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e outras 2 localidades também foram reajustados. Pela nova tabela, os valores ficam assim. Táxis saindo de bairros da Zona Norte de Manaus em direção ao aeroporto e à Ponta Negra vão custar R$ 42. Táxis saindo de bairros da Zona Centro-Sul vão custar R$ 65. Táxi partindo da região central da cidade e Zona Sul vão custar R$ 75. Já táxi partindo da zona leste da capital em direção ao aeroporto e à Ponta Negra vão custar entre R$ 88 e R$ 110. Hoje o aeroporto, que são os carros especiais, Tropical, a própria cooperativa do aeroporto e os próprios táxis também comuns, eles estão aplicando essa tarifa que são por áreas, que está descrita aqui nessa tabela, onde é que está as áreas e os valores. Mais de 4.000 táxis circulam todos os dias pelas ruas da capital. Todos esses veículos têm o prazo de 90 dias para ajustar o novo valor. Segundo este taxista, a troca do taxímetro custa R$ 250 e o serviço é oferecido apenas em 4 oficinas. Isso aqui vai servir só para espantar os passageiros. Aí vem a oficina. Daqui a 90 dias nós vamos para a oficina de taxímetro, que é a oficina que vai fazer a aferição. Ela vai trocar o chip. Esse chip nós vamos pagar aproximadamente R$ 280. Vamos perder um dia de trabalho. Então não vale a pena esse aumento. É melhor cancelar isso aqui. Agora é hora de conferir a previsão do tempo para amanhã aqui na capital e também em alguns municípios do interior. Os detalhes no mapa. Em Altazes, a previsão é de tempo fechado, com muitas nuvens, que podem provocar pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 24 e 32 graus. Já em Apuí, o sol aparece com variação de nebulosidade. As temperaturas variam entre 24 e 34 graus. Em Manaus, o tempo deve ficar mais instável, com chance de muita chuva no decorrer do dia. Mínima de 24 e a máxima chega aos 32 graus. Cerca de 2 toneladas de animais silvestres abatidos de forma ilegal foram apreendidos durante uma operação realizada pela Marinha do Brasil em parceria com as polícias ambiental e civil no município de Coari. A carga formada por espécies como pirarucu, pacas, tatus, cutias e antas estava escondida em diversos compartimentos de um flutuante encoberta com camadas de gelo e peixes. Também foram apreendidos pássaros e quelônios que estavam escondidos no porão da embarcação. A caça e a pesca destes animais são proibidos e, por isso, configura crime ambiental. Os animais abatidos e o pescado foram doados a comunidades carentes do município. Já os quelônios, vítimas de maus tratos, foram avaliados pelo veterinário da embarcação antes de serem devolvidos ao habitat natural. Os responsáveis pela infração foram encaminhados aos órgãos competentes.
Após muitos embates na Justiça, o edital para a licitação dos transportes alternativos e executivos na capital foi novamente retomado. Ao todo, devem ser preenchidas 320 vagas, 120 para o transporte executivo e 200 para os alternativos. O novo edital está disponível até o dia 19 de junho na sede da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, na Rua Barão de Indaiá, número 330, no bairro de Flores. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde. São duas situações. Quem já tinha adquirido o edital antes, traz só o recibo para adquirir a nova versão. Quem ainda não adquiriu, vem aqui na SMTU, pega um DAM, paga R$50 e pega a versão atual. Até o dia 22 de abril, o certame estava bloqueado pelo Tribunal de Contas do Estado. Enquanto isso, mais de 450 veículos rodam de forma clandestina, já que ainda estão no processo de regularização. Aproximadamente 5.000 passageiros utilizam o sistema todos os dias. Os vencedores do processo de licitação ganham o direito de atuar no transporte de passageiros por 10 anos. Para a SMTU, regularizar esses dois modais significa organizar e agregar segurança para todo o sistema do transporte coletivo. O foco é a organização. O sistema do jeito que está, ele tende a quebrar totalmente, ao caos. Futebol. Hoje teve início a penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Amazonense. Em Borba, o time da Casa Nacional Borbense perdeu por 4-1 para o Princesa dos Solimões. No estádio da Ubra, o Manaus Futebol Clube venceu por 1-0 o Lanterna Operário. Em Itacoatiara, o Penarol venceu o Rio Negro também por 1-0. E ainda hoje, no estádio da Colina, jogam São Raimundo e Iranduba às 8 da noite. Amanhã, fechando a rodada, o líder nacional enfrenta o vice-líder Fast Clube, também às 8 da noite, no estádio da Colina. E começa hoje o Campeonato Amazonense de Vôlei de Quadra aqui na capital. A primeira partida começa daqui a pouquinho e quem traz os detalhes é o repórter Orestes Litaif. Essa edição do Campeonato Amazonense de Vôlei de Quadra será disputado por 12 equipes masculinas e 8 femininas. O torneio será dividido em grupos, 3 masculinos e 2 femininos. Quem está ao meu lado é a Cristiane Soares, ela que é da Federação Amazonense de Vôlei. Cristiane, hoje já tem jogo aqui no ginásio René Monteiro, né? Sim, hoje começa. Hoje nós vamos ter a abertura dos jogos aqui às 19h30 no ginásio René Monteiro, com desfile das equipes, tá? E essa competição começa hoje. E ela vai ter o jogo masculino hoje entre a Associação Atlética Newton Lins contra o AI Vôlei Clube. Pois é, e o calendário? Como é que fica o calendário da competição? Sim, o calendário da competição nós vamos ter jogo todos os dias, sendo que segunda, terça e quinta na Vila Olímpica, dia de quarta-feira aqui no ginásio do René Monteiro e dia de sexta-feira no Colégio La Salle. Ok, obrigado, Cristiane, por suas informações. Lembrando que os jogos são sempre às 7h30 da noite. Orestes Litaif para o Band Cidade. E ainda falando em esporte, os exercícios pré-coreografados estão cada vez mais fazendo sucesso nas academias entre as mulheres. Os treinos não convencionais são programados com ritmos para aliar a busca pelo corpo perfeito com muita satisfação. Existe até espaço só para elas. A aula aqui não tem nada a ver com patins. Todo o exercício é feito em cima de uma bota, com menos 80% de impacto. E o treinamento é pré-coreografado. As alunas ganham equilíbrio e entram no ritmo. Aqui elas procuram algo diferente do convencional para ficar em forma. De acordo com o professor, o método aplicado nessa academia é poderoso para a drenagem linfática, com a proporção de prazer e euforia. Acelera bastante o metabolismo e assim dá para trabalhar em cima do objetivo delas. Alessandra aprendeu rápido. Além de ter mudado a rotina, já são 5 quilos a menos na balança após 4 meses. A gente queima calorias e sem sentir. É muito divertido. Aqui os exercícios com ritmos latinos também são uma forma de perder calorias e ganhar evolução corporal com diversão.
Esse cardiologista enfatiza a importância de praticar exercícios físicos e, de acordo com ele, nunca é bom deixar de procurar orientação médica e ter como aliada uma boa alimentação. Evidentemente, para aquelas pessoas que estão em programa sistemático de educação física, há necessidade de um apoio, né, multidisciplinar. O médico, o educador físico, o nutricionista. O que benefício o exercício físico traz de benefício para a saúde humana? Melhora a autoestima, melhora a capacidade cardiorrespiratória, melhora a resistência aos esforços físicos, melhora, inclusive, para os hipertensos, a pressão arterial. Ajuda, é um importante coadjuvante na redução do peso. Seja qual for o exercício, o que vale mesmo é ter qualidade de vida. Bem animado. Acompanhe agora o Jornal da Band. Boa noite para você. Até amanhã.